Pai do Senhor, irmãos, 2 Pedro, capítulo 3. Do 1 em diante diz assim, Amado, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação a pureza do vosso entendimento, para que vos lembrei das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque voluntariamente ignoram isto, e que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foram tirados da água, e no meio da água subsiste, pelas quais apareceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existe, pela mesma palavra, se reserva para o tesouro e se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Até aqui, irmãos. Esse texto é um texto muito conhecido, né? E se a gente for pegar Mateus 24 e frisar um pouco em até que ele venha, a gente vai tirar muitas coisas para nossas vidas. Mas antes de começar, eu quero fazer uma simples pergunta para que vocês se façam essas perguntas. Cada um que está aqui essa noite crê na Bíblia? Se faça essa pergunta. Você crê que tudo que está escrito aqui é a palavra de Deus verdadeira? Porque se você não crê, é como se eu estivesse jogando pérolas aos porcos. Mas você crê realmente que tudo que está escrito aqui, tudo que está descrito na palavra, é a sua base de fé? Ela é a verdadeira? É onde você tem como o manual da sua vida? Irmãos, se você tem a palavra de Deus como manual da sua vida, então a gente vai entender um pouco aqui mais. Lá em Isaías 7,14, diz assim, Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será chamado o nome de Emanuel. Mateus 1:22 diz assim, Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor, pelo profeta, que diz, e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Se você for parar e ver todo o cumprimento que Jesus fez na sua chegada aqui, isso daqui é um andais que foi um cumprimento de Jesus. Foi um andais. Então, e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, que será chamado pelo nome de Emanuel. E depois, quando Jesus nasceu, se cumpriu isso aí. Se você for destrinchar a Bíblia inteira, você vai ver que tudo que a Bíblia estava dizendo assim, vai acontecer. Dia após dia acontece. Tudo. Dia após dia. Só que o tema do acampamento é até que ele venha. Então, se você crê na palavra, até que ele venha é breve. Até que ele venha, está aí. A gente leu aqui que, para o Senhor, um dia é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos como se fosse um dia. E na própria palavra aqui está dizendo que ele vai vir como um ladrão. É onde vai pegar muitos despercebidos. Você espera para um ladrão na sua casa? Não espera, né, irmãos? Versículo 3 diz assim, sabendo primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda?
Onde é que está essa promessa? Pelo qual o próprio povo de Deus já não se atenta mais para isso. O próprio povo de Deus já não crê mais na vinda de Jesus. Ou pelo menos não espera. E aqui relata sobre o dilúvio. Eu lembrei da palavra do pastor Isaías hoje. Quando o Senhor falou com Noé para fazer a arca, eu fico pensando como se fosse hoje. Um homem contra uma multidão, falando a palavra que veio direto do Senhor. E muitos, acredito que zombavam dele. Esse homem está louco. Quem que é esse homem que está dizendo que vai vir chuva e vai acabar com tudo? Pois é, irmãos. Até que ele venha, você tem que estar preparado. Até que ele venha, você tem que estar com o ouvido atento para ouvir o que Deus fala à igreja. O que o Espírito fala à igreja. Diz que nos últimos dias, muitos se casam e dão em casamento. Aqui está falando, irmão, do próprio povo. Está falando de nós, como igreja. Está falando que nós estamos vivendo um tempo em que nós não esperamos mais por Cristo. Está falando que nós estamos vivendo um tempo, como o Fernando falou, uma frieza. Eu não tinha parado para pensar no que ele disse. Tantas pessoas ministram na igreja e há mais de 2 anos o Senhor está vindo exortando o povo. E eu estou incluso nisso. Ou estamos muito cegos, a gente está muito despercebido, a gente não está dando ouvido à palavra, ou a gente está agindo como aquele povo lá. Noé falava e eles falavam, isso é coisa da cabeça dele. Pois não é. O 9 diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o tenham por tardias. Muitas pessoas falam assim, mas Jesus está falando que, o povo está falando que Jesus vai voltar desde quando eu me conheço por gente. E é uma realidade, irmão. É uma realidade isso. Desde quando eu era pequeno, eu ouvia dizer que Jesus ia voltar. Mas se você estuda a Bíblia, você vai saber, dia após dia, está mais próximo. Até que ele venha, você tem que conhecer. Até que ele venha, você tem que conhecer porque nos últimos dias, muito apostatarão da fé. Falando e dando ouvido à doutrina de demônios. A palavra diz. Mas aqui nesse texto está falando o quê? Que muitos acham que vai demorar. Mas Apocalipse 3:11, se eu não me engano, diz assim, que eu venho sem demora. Quantos anos você tem na caminhada com Cristo? Que muitas vezes a gente joga tudo para o ar, joga um ministério, joga uma vida, por causa de uma simples coisa. E esquece que ele vai voltar. E quando ele voltar, irmão, muitos se lamentarão. Quando ele voltar, muitos vão se lamentar. Eu e você vai estar no qual? Se lamentando ou vamos estar glorificando a presença dele? Até que ele venha, você vai esperar para perdoar? Muitas vezes você está dentro da igreja, mas não libera perdão. Se você não libera perdão, vai ler o Pai Nosso. Talvez você está indo para o inferno e achando que está indo para o céu. Até que ele venha, você tem que se dedicar na palavra. Até que ele venha, você tem que dar ouvido ao enviado de Deus. E muitas vezes a gente não está dando. Como o Fernando, mais uma vez, ministrou aqui. Muitas vezes o Senhor levanta pastores para nos direcionar, corrigir, mas a gente fala, esse pastor também só pega no pé. Ele pega no pé mesmo. Só que ele está zelando pela sua alma, irmão. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Falta o quê para você falar hoje assim, eu estou preparado para a volta de Cristo? O que é que falta? É mudança de vida? É pedir perdão dos seus pecados? É perdoar? Ou é pedir perdão? Se você crê no que está escrito, não é só porque o Mike está falando aqui. É porque está falando aqui, irmãos, que muitos estão achando que vai ser demorado. Muitos não estão mais nem aí para a volta de Cristo. Muitos estão dentro da igreja, mas só querem palavra de você vai ser bem sucedido, você vai ser bem isso, vai ser bem aquilo. Glórias a Deus, o Senhor tem prazer em nos abençoar.
Ele tem prazer em nos abençoar. Mas não adianta o Senhor te abençoar, e no final a sua alma ir para o inferno. Até que Ele venha. Se o Senhor voltar hoje, como está a sua vida? Se o Senhor voltar agora, você confessaria pecado ou não? Ou você via o céu aberto e o Filho do Homem descendo? Irmãos, a vida cristã é diária. A gente erra todos os dias, a todos os momentos. A gente tem que se policiar a todo momento. A gente tem que se voltar para Cristo a todo momento. Mas a gente tem que colocar no nosso coração que Ele virá. Porque senão, a nossa caminhada de nada vale. Você está aqui hoje, não vale. Não adianta. Se você não está esperando Jesus Cristo voltar, toda essa comunhão aqui, de nada vale. De nada vale. Porque a gente não somos nada, irmãos. Um rostinho bonito, mas vai se desfazer, é tudo pó. Vai voltar para o pó. E se não for a misericórdia e a graça do Senhor, o que será de nós? Então, esse texto, ele falou muito no meu coração. Falou muito mesmo. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormem, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque voluntariamente ignora isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existe os céus e a terra, que foram tirados da água, e no meio da água subsiste. Desde a antiguidade. Quem foi que anunciou a vinda de Jesus? João Batista, que está descrito lá em Isaías. Lê Mateus para você ver o que é que diz. Se cumpriu. Então você percebe que a palavra de Deus diz assim, vai acontecer isso, e a gente anda, e acontece. Será que a volta dele vai ser diferente, irmãos? Será que vocês acham que o Senhor está dizendo aqui, eu vou voltar, e eu vou buscar aqueles que estiverem prontos? Será que vai ser diferente? Pode ter certeza que não. Tenha certeza que não. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela é o que temos mais de precioso. Está aqui, porque nela contém as palavras da vida eterna. E se você saiu da sua casa hoje e está ouvindo essa palavra e a sua vida está em perfeito estado, continua glorificando a Deus e continua do jeito que você está. Mas se você saiu da sua casa hoje, e depois temos a ceia do Senhor aqui, se você saiu da sua casa hoje e tem algo dentro do seu coração que quem te conhece é você e Deus, você sabe. Se você tem algo contra o seu irmão, você sabe. Porque eu sei. Se eu tiver algo contra o meu irmão, eu sei. E você também sabe das suas mazelas. Eu não sei. Mas você e Deus sabem. Que hoje seja uma noite de reconhecimento, de arrependimento. Que hoje você entregue a sua vida para o Senhor. E quando você voltar para casa, se acontecer qualquer coisa, você sabe para onde você vai. Mas muitos cristãos hoje estão dentro da igreja, batendo um ponto, como se fosse uma empresa, e pergunta assim, se você morrer hoje, vai para onde? Ixi, só Deus que sabe. Ele sabe mesmo, irmão, porque Ele é onisciente. Mas se você não sabe, tenha certeza, vai para o inferno. Faz igual o pastor Isaías. Eu vou para o céu, e vocês, se quiserem me acompanhar, me acompanha. É essa certeza que nós temos que ter. Mas para a gente ter essa certeza, irmãos, a gente precisa crer que Ele virá, e a gente precisa crer que temos que mudar. Porque não pense você que você é o bonitinho, ou não pense eu que eu sou o bonitinho, e no final das contas o Senhor vai passar a mão na minha cabeça e vai estar tudo certo. Não vai. Se engane. Não se engane. Não se engane. Você vai para o inferno. Se você estiver pensando assim, você vai para o inferno. Mas o Senhor quer restaurar. O Senhor quer que abramos os nossos olhos e pensamos assim, isso aqui é profundo, isso aqui eu quero conhecer. Eu quero ter mais do Senhor. Eu estava falando com o pastor Gedide mais cedo, e eu estava falando para ele assim que tem dia que minha vida está, nossa, lá no alto. Mas no outro dia está lá embaixo, parece que dá um desânimo, e aí eu tenho que ir para os pés do Senhor, para me fortalecer de novo, para mim ter a alegria da salvação. Se você não tem a alegria da salvação, irmão, pode ter a certeza, você não está sendo salvo não, que está faltando algo.
Porque a alegria da salvação é o que temos de mais precioso. Custou um alto preço. Custou um alto preço. Ele cumpriu tudo. Está aqui, ó, descrito aqui. Para ele pagar o meu e o seu pecado. E muitas vezes a gente negligenciamos isso. Sabe por quê? Porque o irmão pisa no meu pé, pisa no nosso pé, e a gente nem sequer pede perdão. Porque acontece alguma briga, e um fica virado com o outro e acabou a benção. Isso é normal, irmãos. Vai acontecer no meio do povo de Deus. Se você não tiver maduro o suficiente, pode ter a certeza, aquele que você brigou, talvez está indo para o céu e você para o inferno. É uma realidade. Até que ele venha, precisamos estar com o coração limpo. Até que ele venha, precisamos reconhecer os nossos erros. Até que ele venha, precisamos nos arrepender. E há tempo de arrependimento. E o tempo de arrependimento é hoje, não é amanhã. Porque se você for por noticiário hoje aí, só puxa, dá um Google, fala igual na política, né? Dá um Google aí. Veja quantas pessoas morreram hoje. Quem estava aqui de manhã presenciou o testemunho que o pastor falou, que a mãe dele chamou um jovem, né, que é jovem, para ir para a igreja, mas ele não voltou. Você sabe se você vai chegar até amanhã? Porque eu não sei que eu vou chegar. Mas você tem que ter a certeza que ainda que não estiver aqui, você vai estar no céu. Você vai estar no céu. Que possamos entender. Curva sua cabeça. Senhor nosso Deus, obrigado, Deus, por este momento. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é viva. Ela nos constrange. Ela nos mostra, Pai, os nossos erros, Senhor. Ela mostra o meu erro. Mostra, Senhor, que muitas vezes estamos pensando só neste mundo. E estamos esquecendo, Pai, que o Senhor virá com poder e glória. Senhor, que Teu Espírito Santo toque nos corações, Pai. E mostre, Senhor, o erro. Mostre, Senhor, a frieza, Senhor. A frieza que estamos vivendo, Pai. Porque sabemos que estamos nos últimos dias. Porque Tua palavra diz, ó Pai, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Então, Senhor, eu te agradeço por este momento. Eu te agradeço, Pai, porque eu trouxe aqui, Pai, aquilo que o Senhor falou comigo. Que o Senhor possa, ó Pai, trabalhar em cada coração, inclusive no meu, Senhor. Porque eu preciso de Ti. Eu preciso, Pai, eu sou o que mais precisa de Ti, Senhor. Eu necessito da Tua presença, Senhor. Abençoa meus irmãos, Senhor. Dai graça, dai força e perseverança, Senhor. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.